Olá, muito boa tarde você que está aqui conosco, aqui no canal da Tágina. Convido você a participar conosco dessa live tão importante para nós, uma live linda, né? Que vamos falar sobre o Egito de um outro olhar, de uma outra forma. Eu vou convidar já a minha amiga, né, Camila, que está aí entrando agora. Olá, Joy Turismo, olá, Edilson, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Eu estava tentando conectar e a minha conexão estava um pouquinho ruim. Vou chamar minha amiga agora já para a gente ganhar e começarmos a falar desse país tão maravilhoso que é o Egito. Pessoal, vai nos ajudando aí a divulgar, né? Olá, minha amiga, tudo bem? Oi, tudo bem, Keila? Como você tá? Tá tudo certo por aqui. Amém. Que horas é aí, amiga? Fala pro pessoal. São 9 horas da noite. Tá cedo 9 da noite. Aqui é 4 da tarde. Até que não é tão ainda. tarde ainda, né? Ou vocês Não, dormem cedo aí? imagina, o egípcio ele é noturno, né? Porque o calor Ah, do dia é muito forte. Então eles dormem até mais tarde e aí eles passam até 2, 3 da manhã acordados e a gente acabou se acostumando com isso. caramba! Então a vida aí é mais noturna por causa do calor mesmo, né? Sim, e de noite é mais fresco, então você vê as pessoas saindo na rua mais de noite do que de dia. Que legal. Conta um pouquinho, Camila, da sua história pra gente. Quem é você? Como que você foi parar aí no Egito, né? O pessoal aqui da Tágina tá doido para entender a sua história, conhecer a sua história. Sim, bom, eu tenho 26 anos, sou formada em psicologia e quando eu estava me formando e me preparando para casar, né, eu era noiva na época, eu e meu esposo a gente decidiu que a gente queria ter uma vida fora do Brasil, mas com a intenção de sempre fazer o bem e aliviar o sofrimento do outro, né? Então a gente queria sair do Brasil mas não para melhorar a nossa vida, não para viver num país mais chique, com mais oportunidades. A gente queria dar oportunidades para outros. E Que aí, legal. então, a gente decidiu que a gente iria se casar, né, em 2016 e fazer um tipo de voluntariado. E nós fomos para Bangladesh. A gente serviu lá como voluntários por quase um ano. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente meio que não viu mais muito sentido em continuar, né, voltar para aquela vida normal. A gente realmente gostou muito da experiência. E aí a gente começou a procurar outro local e encontramos o Egito, viemos e já estamos aqui há um ano, quase um ano e meio. E vamos ficar até julho do ano que vem, pelo menos. Bastante tempo, então. Uhum, sim. Nossa, em Bangladesh você fazia o mesmo trabalho que você faz aí no Egito, cuidando de mulheres e crianças? Não, lá em Bangladesh a gente trabalhava com uma ONG, né, que ela tem vários, assim, vários braços, né? Então, nessa ONG a gente tinha os projetos de alívio emergencial, né, em caso de furacão, de chuva, de enchente, de incêndio. A gente tinha os programas educacionais com as crianças, a gente tinha um programa lá no interior de Bangladesh que ensinava mulheres a conseguirem fazer desenvolver um trabalho extra, né, para ajudar na grana em casa, né, para acrescentar com o que o marido recebia, enfim. E lá a gente ajudava um pouco no marketing dessa ONG. Então a gente Que viajava legal. conhecendo, conhecia as histórias, filmava, fotografava, mas principalmente a gente ensinava inglês nas ONGs educacionais, né? Diariamente, assim, era mais aulas de inglês. Aqui já é outra pegada, outro esquema. Que legal, é muito bom saber, né? Assim, é diferente a gente ouvir nos dias de hoje um casal, né, que decide casar e não pensa no bem em si, mas no bem comum, no bem das pessoas. Isso é tão diferente, tão difícil se ver hoje, né, Camila? Uhum. E é muito. A gente ouve tanto pessoas, né, falando, nossa, que legal, que bacana, admiro, enfim, elogiando, quanto pessoas criticando também, né? Quando é que vocês vão começar a vida? Quando é que vocês vão juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro, coisas necessárias? E aí a gente fala, olha, eu preciso te lembrar que a nossa vida já começou, já faz um tempo. Isso aqui faz parte de tudo, né? Muita Foi gente uma se escolha, preocupa. né? Isso, e muita gente se preocupa com a questão financeira, o que que a gente está construindo. E o que a gente está construindo é tão além do que é a expectativa comum, né?
que é difícil mesmo de explicar, é difícil de alguém olhar para o que a gente faz e entender que a gente de fato está construindo algo e que não é financeiro, que não é material, né? É um chamado de vida, né? É o chamado de Deus para você e para sua vida. Independente daquilo que as pessoas desejam para você, é aquilo que você deseja. Eu acho que é o mais importante. Sim, exatamente. O pessoal que está entrando aí, todo mundo que está entrando, Lemes, a Delminha, a Neide, Stephanie, eu vou pedir para vocês começarem a divulgar e nos ajudar a divulgar, chamar o pessoal. Nós vamos passar algumas fotos dos lugares aonde a Camila passou e ela vai falar um pouquinho do que é esse lado do turismo que ela tem, que ela conheceu. Até essa semana eu estava dando uma olhada nos seus stories, vocês estavam passeando por aí, né? Sim, a gente estava passeando aqui no Cairo mesmo, a gente teve que dar um pulo na embaixada, e aí Cairo é assim, é uma peça histórica por si só. Então, Cada cada esquina, canto né? tem algo. Exato. Tem uma rua que ela é só de museu, só de coisa. E assim, as pessoas aqui no Egito, eles vão construir coisas e aí vão, sei lá, né, assentar um terreno e aí eles caem numa catacumba e descobrem um sarcófago. E Eu assim, vi vira e isso! mexe. Eu vi essa semana. Eu falei, gente, descobriram não sei quantas catacumbas, né? 25, 50, um negócio assim. Eu falei, gente, o Egito é história o tempo todo, né? É uma coisa muito Demais. viva. Aham. E assim, muitos desses casos, se é uma coisa pequena, eles falam, não, a gente vai continuar construindo shopping, só joga cimento em cima e vai. E mas às vezes não, às vezes é muito grande, aí eles têm que, não, vamos reportar para o governo e vamos fazer disso E um o povo museu e tudo tal. tirando foto, né? O povo tirando foto, filmando. Eu falei, gente, é Uhum. que não é um costume nosso, né? Essa assim, até essa questão de higiene, de medo de vírus, de tudo que a gente tem aqui, é muito diferente aí, né, Camila? Demais. A noção de higiene, ela é muito diferente da nossa, né? Então a gente tenta até é, tirar a nossa mente do certo e errado. A gente tenta mais aprender o costume e ver no que dá pra gente se adaptar e no que é melhor a gente não arriscar, né? E a noção de higiene deles é bem diferente da nossa, nesse sentido. Então você pode ver que muita gente está sem máscara. Por contrapartida, tem muito menos gente pegando Covid aqui do que no Brasil. Então eu não É sei o que eles verdade. têm aqui, eu não sei se é um tipo de anticorpos que eles têm ou se é o calor, a gente não entende. Mas ninguém se protege e quase ninguém pega. É uma imunidade, né? Eu acho que é água do Rio Nilo, sabe? Assim, Eu acho assim fantástico, o pessoal tudo encapado lá na China, tudo com máscara, com tudo com luva. E aí o povo do Egito, ó, tudo tranquilo. Eu fiquei passada de ver essa tranquilíssimos. semana. Tranquilíssimos eles estão. Ó, eu vou pôr a primeira foto. Aonde que é aí? Conta um pouquinho pra Ah, gente, amiga. pirâmides, né? Uma delícia lá. É muito legal que a gente acha que as pirâmides ficam no meio do deserto, mas na verdade é a cidade do lado da pirâmide, assim. A gente tá no meio da cidade, Caramba. pá, entrada das pirâmides. E aí é bem bacana. Você pode ter a opção de conhecer todas por dentro. Eu fui, é caro, mas assim, se você gosta muito, é bacana conhecer por dentro. Se você é claustrofóbico, eu não indico, mas é um corredorzinho que você vai abaixado, sobe, chega lá no fundo, tem uma sala escura com uma tumba de pedra vazia, assim, lá no meio, né? Isso são nas 3 pirâmides. Tem a opção também de não entrar, você paga mais barato, mas você fica todo ali no platô das pirâmides, pode tirar o quanto de fotos que você quiser, enfim. Mas é incrível que, assim, eu imaginava que as pirâmides eram grandes, mas quando você chega lá perto, elas são gigantescas, elas são muito Imagina. grandes. E aí sempre vem aquela ideia, né? Como é que fizeram, como é que construíram essa bagaça, sabe? E aí eles têm lá umas explicações, tem até um museu ali do lado, dentro do espaço ali das pirâmides tem um museu onde eles explicam umas embarcações que é possível que vinham trazendo essas pedras, que essas pedras vinham lá da cadeia do Monte Sinai, né, atravessando ali o Rio Nilo, não sei o quê, e que chegavam lá e eles construíam, não sei como, mas eles E que tinham lá, tava força, explicado. né?
E que força para encaixar uma pedra na outra. E que engenharia para deixar isso durando há tantos anos, né? Então, prédios aqui no Brasil, em dois vendavais aí, cai tudo, vai tudo embora. Essas pirâmides estão Sim. aí não sei quantos mil anos. Sim, elas fazem parte das sete maravilhas do mundo antigo e continuam É, nas sete maravilhas do mundo moderno, né? E elas não foram as primeiras pirâmides a serem construídas, tem várias outras, né? Tem pirâmide escalonada, enfim. E todas essas outras a gente percebe que tiveram um pouquinho de erro na estrutura, ali na arquitetura, para que enfim eles construíssem essas três de forma perfeita. Então a gente vê que tem umas menores que eles estavam praticando, que foram construídas antes até que eles construíssem essas três mais famosas. enfim, assim, em si, as pirâmides elas não ficam tão distantes da cidade do Cairo, tá certa? Imagina, fica super perto. São dentro do Cairo, na verdade. Tem até hotéis que você consegue ver as pirâmides dos hotéis. Não é Isso, isso? isso. Tem. Ó, vou passar para uma E, outra. Pode falar. nossa, isso daí. Não, eu ia dizer que os hotéis, a gente, né, vê as fotos e fala, nossa, deve ser uma fortuna e tal. Mas o Egito é um dos países mais baratos de se turistar, É né? verdade. Então, pesquisando aí no Booking, pesquisando em qualquer outra coisa, é fácil de encontrar hotéis que tem vista para as pirâmides e que são, assim, super tranquilos de pagar, né? Não, Essa foto aí. aqui na empresa a gente tem várias opções de hotel e que você consegue ficar uma semana por 300, US$ 400. Uhum, tá vendo? Vale muito a pena. Essa foto aí, ela é na cidade de Luxor. Esse templo se chama Karnak. E é um dos maiores templos que eu conheci. E dizem também que nessa região toda do Egito é o maior, né? Ele é enorme. Boa parte dele está preservada. Tem, assim, todas as pilastras com os hieróglifos ainda escritos. É super legal. É super bacana. É Luxor, né? É na cidade de Luxor. Então, assim, porque o Egito, né, ele é todo cortado pelo Rio Nilo, né? E aí as cidades mais importantes, elas ficam em volta do Rio Nilo. E então a gente sai lá do Cairo e vai descendo o Rio Nilo até chegar nessas cidades mais antigas, né? E porque o Rio Nilo ele vem de baixo do mapa até em cima e desemboca no Mar Mediterrâneo, que fica lá em Alexandria, onde eu morava antes. Então, tudo que existe no Egito é em volta do Rio Nilo, fora isso, é deserto. Então, A todas essas vida em cidades. si é próximo, né? A vida em si é próxima do Nilo. Porque é o Rio Nilo que dá a vida, né? E a gente pode ver que desde muito antigamente, assim, histórias que a gente vê na Bíblia que contam, né, sobre o Egito, o pessoal morava ali em volta do Rio Nilo, porque é o Rio Nilo que rega tudo. Não tem plantação se eles não conseguem puxar essa irrigação do Rio Nilo, porque não chove aqui. Não chove. A última vez que choveu foi em novembro, dezembro do ano passado e só vai chover de Caramba. novo em dezembro desse ano. Uma vez por Então, ano que chove? assim, em Alexandria chove mais, porque a gente tem o mar Mediterrâneo, a gente tem uma brisa mais fresca. No Cairo é geralmente dezembro só, assim, no máximo janeiro. E é no inverno que chove, né? Então, todas essas cidades que a gente conhece, elas são na beira Do do Rio Nilo. Nilo, né? E essa daí é Luxor. Essa cidade é Luxor. Que legal. E essa cidade aí? Lindas fotos, gente. Vocês vão ver uma foto mais linda que a outra. Esse aí é dentro do templo de Karnak, lá em Luxor ainda, para vocês verem como muita coisa ainda está preservada, os hieróglifos, alguns ainda têm até a tintura original. Que É bem legal. bacana. Eu vou passar para uma outra foto. Tá. Isso aí é em Luxor ainda, mas é num local chamado Vale dos Reis. E aí é a tumba de Tutankhamon, né? Que é um dos faraós tão famosos na história. Esse Vale dos Reis é uma cadeia de montanhas, assim, bem grande. E ele tem várias portinhas de entrada. E quando a gente entra nessas portinhas, é uma tumba lá dentro. Só que ela é extremamente decorada, todas as cores originais mantidas, porque tava dentro, né? É tipo uma caverninha assim. E aí conta muito a história daquele faraó que tá ali dentro, né?
nas paredes conta muito a história do que ele fez, do que ele viveu, do que ele gostava. Então tem aqueles que gostavam mais de guerra, então você vê muito mais cenas de guerra retratadas. Tem aqueles que eram mais espirituais, mais religiosos. Então a gente vê vários deuses egípcios. Enfim, e aí eu tirei essa foto na frente da tumba de Tutankhamon porque ela é bem famosa. A gente não entrou nela, isso é uma dica boa, porque tudo dentro dela tá no Museu do Cairo. Então ela é super famosa, ela é super cara, mas Pra você não vê entrar? muita coisa para entrar nesse Vale dos Reis. Mas os objetos mesmo históricos estão no Museu Então, do tão lá, Cairo. né? Então a gente entrou em outras e aí depois a gente deixou para ir. Não fomos ainda, na verdade. Vamos no Museu do Cairo quando der, para ver a máscara, né, de Tutankhamon, o sarcófago, O enfim. Museu Novo já abriu, Camila? Eu não tenho certeza, porque tá tudo meio fechado com o Covid, assim. Tipo, a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, tá fechada, enquanto outras, as pirâmides já estão abertas, por exemplo. Então tem que sempre dar uma... O Google mesmo fala, se tá fechado ou tá aberto, é só digitar ali Que e legal. conferir. Ó, outra foto, pessoal. Essas pinturas na parede são fascinantes. São. Essa daí é dentro de uma das... Agora eu não vou lembrar qual era o faraó dessa tumba que estava contando essas histórias. E é muito bacana. E, inclusive, né, conhecendo um pouco da história do Egito, dos deuses egípcios, enfim, a gente entende muito aquela questão das 10 pragas do Egito, né, que a gente lê na Bíblia. Eu sempre pensei, nossa, mas pra que mandaram sapo? Pra que tinha praga do piolho? Pra que tinha praga disso e daquilo? E quando a gente entende os deuses que eles tinham, a gente vê que faz muito sentido cada praga. Pra Ai, que conta o um pouco povo... sobre isso pra gente. Olha, Isso eu é vou dar uma muito palhinha, interessante. Dá uma palhinha. mas tem no IGTV que eu conto sobre isso, né? Que eu explico as 10 pragas do Egito. Por exemplo, a ideia era que o povo, né, o povo judeu, o povo hebreu, na verdade, estava tentando mostrar para o faraó, estava tentando sair da escravidão, e Moisés pedia assim, deixa eu levar meu povo para eles adorarem o Deus que eles acreditam, né, que era o único Deus para os hebreus, né, que são monoteístas, mas os egípcios eram politeístas e eles falavam, não, a gente não vai liberar vocês para adorar esse Deus de vocês. E aí, então, a ideia é que cada praga fosse destruindo a fé que eles tinham em cada deus egípcio, para mostrar que o Deus do povo hebreu era maior. Então, por exemplo, Caramba. eles tinham uma deusa que tinha cabeça de sapo. E ela era a deusa da criatividade. E aí, quando as pragas, então, dos sapos é mandada, né, que enche de rã o Egito, eles passam a duvidar. Ué, é a nossa deusa que está mandando? Ou ela não é tão poderosa assim a ponto de destruir? Porque se ela é uma deusa sapa, né, rã, sei lá, e ela não consegue destruir, é porque ela não é tão poderosa assim. E aí eles começam a perceber que o Deus que está mandando as pragas é mais poderoso que os deles. Então, quando Que legal. as pestes pegam todos os animais, o carneiro, a vaca e o boi eram deuses para eles. Mas todos os carneiros, vacas e bois morrem com essa peste que é mandada. E aí eles começam, então, a duvidar da força e do poder, enfim. E o mais interessante para mim é o da escuridão. Quando o dia vira noite, é uma das pragas, né? A escuridão. Pra gente só significa, nossa, o dia ficou escuro. Como é que mostra que o Deus dos hebreus era poderoso? Mas a gente entende que na crença deles, e dá pra ver em vários desses desenhos aí nessas paredes, que os deuses deles mais importantes, num barquinho, carregando o sol na cabeça e uma cobra embaixo do barquinho. Então a ideia é que os deuses protegiam o sol e existia uma cobra que tentava roubar o sol. E que caso o dia não amanhecesse, né, o sol não amanhecesse, é porque a cobra tinha de fato roubado o sol e os deuses não eram tão poderosos de proteger o sol. Então a escuridão não foi só uma escuridão, para eles significava muita coisa, né? E aí a gente Caramba. começa a entender Tudo teve um passo a porquê, né? passo. Cada praga do Egito teve um porquê. Exatamente. Nesse vídeo do meu Não foi IGTV eu explico aleatório, as né? 10. Não foi aleatório. Eu explico as 10 nesse vídeo do IGTV
Eu até diria para quem se interessar ir lá terminar de Eu vou assistir. compartilhar. Eu vou ver se eu Tá bom. compartilho, porque eu mesma, eu sou cristã. E eu não sabia dessa característica, né? O de porquê de cada praga do Egito estar relacionada a um deus egípcio. E eu só entendi quando eu vim para cá, quando eu vi esses hieróglifos, quando eu me perguntei e fui pesquisar. Que legal, muito interessante, amiga, muito. Aham. Vou passar para uma outra foto, gente. Olha que linda essa foto, esse fundo, essa parede aí de pedra. Essa aí também é em Luxor, chama Templo de Hatshepsut. Às vezes a gente brinca para decorar, a gente fala hot chicken soup, né? Mas é tipo que na tradução para o português seria sopa de frango quente. Mas não Opa! é, é só para decorar, que é Hatshepsut. E é interessante também essa daí, porque os historiadores dizem que é possível que essa Hatshepsut era uma mulher, ela era tão poderosa quanto um faraó, que ela foi super poderosa, enfim, é tanto que ela construiu esse templo bem grande e, e existe a possibilidade de que foi ela quem encontrou Moisés no cestinho descendo pelo Rio Nilo. A Caramba! A gente, filha do a faraó, gente não então. tem, a gente não tem confirmação disso, mas os historiadores dizem que é possível. E aí a gente foi lá de pertinho ver. E assim, todos esses templos, gente, preços, né? Eles variam de 100 pounds a 400 pounds, né? A libra egípcia. E assim, o que já não é tão caro se considerar que o real um real hoje em dia tá comprando 2,8 libras, né? Quando eu cheguei aqui tava comprando 4 libras. Só que o Egito aceita, pega essa dica, o Egito aceita carteirinha de estudante. Se você tiver Olha! internacional, melhor ainda. A nossa não era internacional e ainda assim eles aceitaram em quase todos esses locais. Então, Luxor, Assuã, tudo que a gente fez assim de Egito antigo, quase tudo foi pagando meia nas entradas. Eu acho que é a próxima foto que você colocou aí do ingresso, né? Que não é tão caro Isso. assim. Olha, esse custou 70 pagando meia, né? Então 140 a inteira. Viu, pessoal? Há uma dica aí. Quem tem carteirinha de estudante, estuda, tem direito a comprar meia nos ingressos lá no Egito. Uhum, E esse local, exatamente. amiga? Acabou cortando você ali embaixo. Esse foi assim, na sorte que a gente chegou nele e ainda bem que a gente foi para ele. A gente ainda estava em Luxor, já tinha feito. Porque assim, o Luxor ele é dividido em dois. Ele passa. O Rio Nilo passa no meio de Luxor, né? Então é recomendado que em um dia você faça um lado do rio, que seria Karnak, e o Templo de Luxor, que são dois templos grandes. E no outro dia você faça o Hatshepsut, o Vale dos Reis. E a gente terminou esses dois e sobrou tempo. E aí o nosso motorista, que era o motorista do hotel mesmo, ele fez um precinho barato para nos levar. Ele falou assim: vocês querem ir no Medinat Habu, né? Que a tradução seria a cidade de Rabu. Rabu era o nome do faraó. Aí a gente falou: meu, temos tempo, né? Vamos lá nesse Tamo tal de livre, Medinat né? Habu. Isso. E aí a gente chegou e assim, é muito legal esse, porque ele é um dos mais conservados de todo o Egito. E o faraó Rabo, ele era Olha o extremamente nome do faraó, gente. Rabo. Ô, dó. Ele era extremamente guerreiro, assim, ele adorava as guerras. Então, ele era muito conquistador. Então, os desenhos, eles são todos de guerra. E aí, o Que mais interessante legal. de tudo é que tinha uma parede que a gente parou para observar. E ela tinha, assim, ele, né, o faraó. E aí tinha um contador atrás dele. E o contador contava pênis. E ele tinha uma pilha de pênis atrás dele. E Meu na frente Deus! dele eram os prisioneiros entregando os seus pênis para ele. Então a gente começa a perceber
que uma das coisas que ele gostava de fazer era, assim que ele conquista uma cidade, ele fazia todas as pessoas, todos os homens daquela cidade se castrarem e entregarem o pênis para ele. E assim ele ia aumentando o poder dele conforme ele ia conquistando as cidades. E isso tá lá, assim, ó, desenhado gigante na parede. Não, imagina a mulherada daquela cidade, não tinha mais filho. Exato. Acabava com a cidade. Essa é a cidade? Essa é a cidade de Rabo. Os desenhos muito bonitos ali no fundo, né? É um dos mais conservados e muitos dos hieróglifos são bem fundos. A gente nunca tinha visto isso em outros templos. São fundos, assim, que tem alguns que dá para enfiar a mão inteira na marcação que tem na parede. Quem olha de longe acha que esses desenhos, esses hierógrafos, são só pintados. Mas muitos são cavados, né, Camila? São cavados. Eles são cavados e pintados por cima, né? Então, por isso essa durabilidade, né, amiga? Isso. Esses que são abertos, eles se conservam menos nas cores, né? Mas os que são fechados, tipo no Vale dos Reis, as cores são extremamente conservadas. Vocês viram aí nas fotos anteriores, né? Ainda tem, principalmente azul, vermelho, amarelo, que são as cores que eles mais usam. Tudo conservado lá. Gente, olha, vivendo e aprendendo. Eu não conhecia essa história desse... O nome dele, coitado, desse faraó Rabo, e que gostava de cortar o bilau dos homens. Eu não sabia dessa não, viu, gente? Camila também é cultura. Devia ser uma masculinidade muito frágil também, né? Para precisar chegar nesse ponto. Mas, enfim. Triste, né? Essa aí é foto da sacada do hotel. Na verdade, não é da sacada, era da sacada também. Mas ele tinha um ambiente, tipo no andar de cima, assim, que era onde a gente tomava café da manhã, que era incluso no hotel e era ao ar livre. E de novo, gente, assim, a gente é voluntário aqui, então a gente nunca sairia pegando um hotel super caro, né? Então eu falo pra vocês, era uma vista tomando café da manhã, né, no terraço, de um hotel que a gente conseguia pagar, que era barato, entende? Então, assim, é muito legal. Dá pra você fazer, assim, coisas muito legais aqui. E a vista era do lado, a gente estava do lado de cá do Rio Nilo, e esse era o Rio Nilo, e se você ver lá no fundo, tem umas colunas, assim, e lá é o templo de Luxor. Então, a gente pegava um barquinho, né, que tem o barco que você pode fretar, e aí fica, tipo, 50 libras, e tem o barquinho público, que você é só pegar nos horários certos, é 5 libras. Então, a gente ia nesses de 5 libras, atravessava para o outro lado do rio, para fazer o dia de Luxor e Karnak, né? O templo de Luxor e Karnak. Depois, no dia seguinte, a gente fez do lado de cá, que eram os outros locais. E aí era assim, todo dia vista para o Rio Nilo. É lindo. E era possível, é possível ainda, né? Porque um dos países que está aceitando brasileiros é o Egito. Então é possível ir e não pagar tão caro. Uhum. Sim. Se eu não me engano, o visto de turismo é $25, mas durante a pandemia eles cancelaram, então você podia entrar sem pagar, você só recebia o carimbo do visto de turismo. Eu não sei como tá agora, tem que dar uma pesquisada, mas uns meses atrás estava assim, de graça. Isso em Luxor ainda essa mostrando bastante a cultura, né, das pessoas do Egito Alto, a gente chama de Upper Egypt, que na verdade, olhando no mapa, é a parte de baixo do Egito, mas ele é Egito Alto, porque ele é mais alto e o Rio Nilo vem de lá. Então, são pessoas mais do interior. Eles têm um sotaque diferente, eles usam galabeia, que é essa roupa, é um vestido que os homens usam, esse lenço na cabeça. E eles estavam fazendo vasos de alabastro. E aí eles estavam nos mostrando como é que se faz manualmente e tal. Isso aí era super caro, a gente não comprou esses vasos, a gente comprou só uma lembrancinha lá na loja, enfim. Mas era muito interessante porque eles trabalham cantando e vão mostrando como se faz, e aí tem o forno. E para conhecer um pouquinho da cultura e do que dá que eles usam? Para que eles usam esse vaso? Pode ser decoração, vaso, Camila? Pode ser vaso de alabastro. Pode ser decoração, pode ser coisa de cozinha mesmo, prato, copo, enfim, eles fazem de vários formatos, dá para ser vaso de planta.
Eu vou passar para uma outra foto, gente. Mar Vermelho, essa daí. É Tava no lindo! inverno, tava no inverno, por isso que eu tô de blusa. Mas é maravilhoso o Mar Vermelho. Assim, de vermelho ele não tem nada. E a gente foi 2 vezes, não, a gente foi É três verdade. vezes já pro Mar Vermelho. Tem uma praia chamada Hurghada, tem uma praia chamada Dahab. E a gente está planejando ainda ir em outras. Tem Marsa Matruh, Marsa Alam, que são todos que ficam ali na praia, ali no Mar Vermelho, né? E aí a gente nadou com golfinho, a gente viu coral, tem um local chamado Buraco Azul, que é maravilhoso. O André tá louco, meu esposo tá louco para ir de novo lá. É uma delícia. Você pilotando um barco no Mar Vermelho. Eu cheguei no piloto do barco e falei assim, eu tentei usar meu árabe, né? E eu falei, tipo, é difícil de dirigir? E aí ele simplesmente desceu do banco e falou, tenta aí. E aí ele ficou do meu lado, dando as direções em árabe, né? Falando direita, esquerda, imin, timel, imin, timel. E eu fui tentando virar, mas eu não tava entendendo nada do que ele tava me explicando. Tipo, você tem que focar em tal lugar. E eu não tava nem vendo o que ele tava falando que eu tinha que focar. Aí eu logo, né, já passei a direção pra ele de volta antes que um acidente acontecesse. Me diz uma coisa, você fala bem o árabe? Eu falo o básico para eu ser entendida e para mim e para entender os outros. Eu não consigo ter conversas profundas e subjetivas, né? Eu consigo falar sobre o clima, eu tô indo para tal lugar. Eu visito, por exemplo, aqui lá em Alexandria a gente trabalhava com famílias sírias, né? Refugiadas da guerra. Já entrando um pouquinho no projeto de voluntariado que a gente faz aqui. E eu visitava essas famílias e dava inglês para as crianças, em casa mesmo, e atendia psicologicamente, né? Falando às mulheres. Quando eu ia fazer atendimento psicológico, eu levava uma tradutora comigo, porque daí é muito difícil. Mas quando era só para aula de inglês, eu ia sem tradutor, eu conseguia me virar assim super bem, eu passava 3, 4 horas na casa dessas famílias e conversando. E aí, assim, sempre precisa do tradutor aqui e ali, precisa de fazer uma mímica, mas a gente conseguia se entender bem. Que legal. Esse local é aonde, Camila? Abu Simbel é super Opa. famoso, também é de Faraó, né? Enfim, mas esse daí já fica na cidade de Assuan. É um pouquinho mais para baixo. E que mar Um pouco lindo mais a Lena tá afastado, falando. né? Isso, ele fica mais afastado. Esse aí não dá para fazer por conta própria. Esse foi o único templo que a gente precisa chegar no hotel, reservar, pagar uma taxa lá, é mais caro. Acho que é uns US$ 25, porque daí tem transporte, aí passa pelo posto de polícia, enfim, porque ele é mais longe. E, e é super legal também, porque ele é bem famoso, é bem cheio lá. E a gente chega bem cedinho, ele chama Templo de Abu Simbel. Ele ficava mais próximo do Rio Nilo, mas o rio foi subindo e eles reconstruíram esse templo completamente. Não sei se eles. Eu não sei como eles fizeram, mas eles pegaram o templo e elevaram ele para mais longe do rio. E aí, logo do lado, que é a próxima foto, esses dois lugares ficam assim no mesmo espaço. Não, era uma outra foto que tinha aparecido antes. Essa? Eu tocando assim, isso. Esse é um templo que fica do lado desse de Abu Simbel, que ele fez para a esposa dele, né? Então é um templo que tem vários deuses e é para esse faraó, e do lado são deusas e essa esposa dele, né? Eu não vou lembrar os nomes deles agora, mas enfim, pesquisa aí sobre Abu Simbel. E aí tem os dois templos no mesmo local, pagando a mesma entrada, assim, são gigantescos. Não, e pessoal, assim, quem tá entrando aqui, aquele mar que a gente viu, a Lena Andrade até comentou aqui, é o Mar Vermelho, de que de vermelho não tem nada, é coisa mais linda, você consegue ver o fundo do mar de tão cristalino que ele é. Exatamente. Ó, outro local aí. Ali, Isso ali atrás é o também. Nilo? Isso, é o Nilo. Esse também foi Assuan, né? Já foi tudo na mesma viagem. Então a gente desceu para Luxor, fizemos aquelas coisas que eu falei, descemos mais um pouco de trem, tá, gente? De trem. E ainda não pagamos. Ah, meu marido entrou aqui. Bem-vindo, André.
É, a gente desceu mais um pouco de trem mesmo, a gente consegue comprar. E não é tão caro assim. E chegamos em Assuan. E aí, Assuan teve esse de Abu Simbel que a gente mostrou agora. E teve esse Philae. Essa foto aí se chama Templo de Philae. Que pra mim foi o melhor. Pra mim foi o local mais bonito que a gente visitou. Porque ele fica dentro de uma ilhazinha. Então a gente paga a entrada dele. Pega um barquinho. Tem que pagar o barquinho também. E juntar uma galera, e acho que 5, não sei quantas pessoas pra pagar mais barato. E aí eles nos levam pra essa ilha. E aí é um templo, assim, é tão tranquilo, sabe? É muito gostoso de estar lá, porque você está cercado do Rio Nilo. E eu não sei porque a ilha tem muitos gatos. Os gatos moram ali e ficam no Sério? templo todo, assim, vários gatos espalhados. É uma gracinha, eu amei esse templo. Tem alguma história com esses gatos? Então, gato aqui no Egito tem de monte, né? Tipo, e a gente vê nas histórias do Egito Antigo que eles também adoravam gatos, assim, tipo, gato era muito importante. Eles raspavam a sobrancelha quando um gato morria, porque o gato era muito importante para eles, enfim. E hoje em dia os gatos continuam dominando as ruas do Egito, assim, é muito difícil ter alguém que tem um gato de estimação. A maior parte dos gatos tá na rua e eles são super Caramba. independentes e, assim, eles convivem com o pessoal no meio da rua tranquilamente. E nesse E tempo são alimentados especificamente, assim também da rua. Todo mundo bastante gente alimenta os dá gatos. comida. Isso, todo mundo alimenta os gatos. Essa daí é a gente indo pro templo Philae, né? Pegamos o barquinho e estávamos no Rio Nilo para chegar. Eu gosto muito de nadar em águas, né? Assim, águas diferentes. Por exemplo, quando eu estava em Bangladesh, tinha um braço do Rio Ganges que descia para Bangladesh. Eu nadei no Rio Ganges. Mas no Rio Nilo eu ainda não nadei e eu não sei se eu tenho coragem. É muito sujo? Algumas partes dele é demais, principalmente aqui no Cairo, a parte que passa aqui no Cairo é muito sujo, né? Eu devia ter nadado quando eu estava lá no Faz interior, não. agora eu não sei. Não vai, não. Uma boa dica. Ó, gente, esse André Marques que tá dizendo que a Camila é linda é esposo dela, tá? Só ele pode falar que ela é linda, tá bom? E esse local, Camila? Então, a gente fez tudo muito por conta própria, assim, né? A gente. Pôs a mochila nas costas e foi, né, amiga? Isso, foi assim mesmo que a gente fez. A gente estava com um amigo egípcio junto com a gente. E aí ele foi nos ajudando ali, né? A pedir os descontos, enfim. Mas a gente criou coragem e fomos. E aí a gente sabia que tinha um local que chamava Vila Núbia, que era de um povo chamado Núbios, né? É um povo de pele preta. Inclusive, eles já foram escravizados pelos egípcios, né? A gente não sabe, não tem certeza, mas em alguns dos hieróglifos nas paredes a gente via aquelas filas de escravos, né? E alguns tinham traços bem característicos mesmo de pessoas pretas, e aí existe a ideia de que é possível que aqueles desenhos representem quando os núbios eram escravos dos egípcios. Hoje em dia eles são livres e eles moram nesse vilarejo. E é lindo, porque Vou pôr mais uma foto, colorido. gente, desse... É extremamente colorido. Eles abrem a porta de casa e você pode entrar e conhecer a casa deles por dentro. Eles têm jacaré de estimação dentro de casa. Ai, eles meu têm pai. camelo. Os jacarés ficam presos, né? Claro, não ficam soltos. Mas, assim, é incrível essa vila. Parece que você tá em outro país, assim. E eles falam um dialeto só deles, que eles não ensinam ninguém. Então, eles falam árabe, mas eles mantêm e vão passando de geração em geração. Obrigada, concordo com ele. Você é linda também. Obrigada. Eles vão passando essa língua de geração em geração, mas não é que se você não é núbio, você não aprende, né? É uma forma de manter a cultura deles. E eles vendem muito bibelôzinho, assim, eles vendem muito a arte deles lá. Então é bacana também você ir, se você quer comprar coisas típicas, né? Assim, de recordação é bem legal. É um jeito que eles têm de se manter ali no vilarejo.
Gente, quem tiver pergunta aí sobre esses lugares que a Camila tá falando, pode escrever, tá? Que ela vai responder alguma coisa. Que ela não souber, depois a gente pergunta no Google, né, Camila? E a gente Aham, vai. isso. Ó, estão perguntando aí, Camilo, o que levou vocês, a Lena? O que Lena, levou vocês para ir no Egito? Lena, a gente sempre tentou, né, sair do Brasil, mas para fazer alguma coisa, para fazer a diferença na vida do outro, não para ter uma diferença na nossa vida, no sentido de status. E o Egito era um desses locais que tinha oportunidade de ser voluntário. Então a gente veio morar no Egito para trabalhar como voluntário em projetos sociais. A gente ajudava essas famílias sírias lá. Hoje a gente está numa outra escola, a gente vai fazer um outro tipo de trabalho. Que vai começar ainda, né? Os alunos ainda estão chegando por questão do Covid, enfim. E é por isso que a gente veio para cá. Enfim, aproveitando, né, toda essa mudança de vir para cá fazer isso, a gente acaba conhecendo, fazendo turismo Turistando. também. Lógico. Isso mesmo. É uma outra Esse visão. local é lá. É uma outra visão que a gente está querendo mostrar para as pessoas. Não só o turista que vai com guia, mas a visão de uma pessoa que está ali, mora ali e pega a mochila e vai visitar o Egito. Exatamente. A gente, poucas vezes nós contratamos guia, até porque, como eu falei, a gente não veio para cá pelo salário que a gente ganharia, né? Então, nosso salário é de voluntário, é para a gente comer, para transporte, enfim. Então, a gente, vai pesquisando. Só que, assim, a gente também gosta muito de valorizar o trabalho dessas pessoas nesses vilarejos. Lógico. Né? Então a gente também gosta de se preparar para chegar lá, conseguir respeitar o trabalho que eles fazem lá, ajudá-los a se manter nesses vilarejos. Então é um turismo bem assim, que a gente gosta de conhecer cultura, conversar com as pessoas, não é só vou, tiro foto, vou embora, enfim. E esse local aí é os camelos que o pessoal nessa Vila Núbia tem. E eu estou em cima eles de um ficam camelo, soltos. gente. Eu estou em cima de um camelo, as perninhas. Eles ficam soltos, eles não ficam presos, amarrados a nada, eles andam assim pelo vilarejo inteiro. E aí a gente passou por perto de um deles, estava tentando alimentar eles, estava tentando arrancar um galho da árvore na boca deles. Ó, outra foto, gente. Isso, é numa cidade litorânea, chamada Hurghada. Foi um dos locais que eu mais gostei, né? Ali no Mar Vermelho, enfim, foi quando a gente nadou com os golfinhos. E aí tem uma mesquita. E aqui é muito difícil. Em todo o país islâmico é difícil entrar em mesquitas, né? Porque a mesquita é para o homem só. Tem uma partezinha separada para a mulher. Mas algumas, as mais turísticas, as mais famosas, eles permitem que mulheres entrem. Mas a gente tem que entrar respeitando Os costumes, o dress code, né? Isso. A vestimenta necessária, que é o hijab. O hijab, ele não é uma vestimenta em si, ele é um estilo de tampar cabelos, colo, né, braços e pernas. Então a gente tem a burca, o niqab, que são várias coisas diferentes, né? Cada um fazendo uma coisa. O hijab, ele é esse que tampa tudo, deixa só o rosto de fora e as mãos. Então, eles alugam isso aí. Eles alugam assim, você dá o quanto você achar que merece, né? E aí eles emprestam essas roupinhas aí que eu tô vestindo. E aí eu pude entrar na mesquita, conhecer como é por E lindo o dentro. tecido, né? Lindo. Super legal. Tem tem de várias cores, né? E aí eu escolhi essa daí. Essa daí é em Hurghada ainda, só que é no dia que a gente fez de passeio de barco. Foi muito legal porque, assim, fazendo a conversão, na época deu R$ 100 e a gente passou o dia inteiro nesse barco, mergulhamos com golfinhos, paramos depois num banco de coral, fizemos snorkel e ainda no final do dia a gente subiu no topo do barco e pulava no mar, e aí a gente ainda pôde ficar ali brincando, teve almoço. Você é corajosa, né, Camila? Você é corajosa de pular daí, né? Olha, eu demorei pra pular, mas eu falei, Camila, quando é que você vai ter a oportunidade de estar no topo de um barco, no Mar Vermelho, pula agora. E aí eu pulei. Olha essa foto também, que linda. Isso também é nesse local, nessa cidade litorânea, mas tem deserto lá também, né? Então a gente tem a cidade mesmo noturna, que tem várias coisas para fazer, restaurantes, enfim, tem a marina.
Tem a parte do mar, das ilhas, né? Essas fotos que vocês viram. E tem a parte do deserto, que aí a gente foi fazer um safari, né? Esse quadriciclo, enfim. E a gente também conheceu um acampamento beduíno, porque aqui tem os beduínos, que é um povo que eles não se consideram egípcios, mas eles moram no deserto do Egito. Então eles falam, né, de um jeito mais diferente, eles se vestem de forma diferente e eles têm os camelos deles. E aí a gente conheceu o vilarejo dos beduínos, né, que fica aí no meio do deserto, e aí também tem a arte deles, as coisas que eles fazem, os chás, enfim, que eles oferecem lá para os turistas comprarem e se manterem. Isso é muito legal também falar sobre o chá, porque é um lugar quente e uma das bebidas que eles mais oferecem é chá, né? Algo quente também. Eles dizem que refresca, que quando esquenta por dentro equilibra as coisas e refresca. Eu falo, gente, desculpa, mas eu não consigo me acostumar com isso. Ó, eu não vou mentir, eu vi um post essa semana sobre isso. O americano vai, abre uma lata de refrigerante e diz, ai, que calor. O espanhol vai, abre uma lata de cerveja e fala, ai, que calor. O brasileiro vai e abre a garrafa térmica e falou, gente, tá um calorzinho, tá bom um café. O brasileiro gosta de coisa quente também, sabia, né? É verdade, é A verdade. gente gosta de um cafezinho. Independente se está Sim. quente, se está frio, o que for. É verdade, a gente não é tão diferente deles, não. É. E esse lugar aí é no Mar Vermelho? Mar Vermelho também, o André subiu lá no topo do... Porque ele é meu fotógrafo pessoal, né? Eu falei, sobe lá no topo do barco, eu vou boiar Top! aqui bem plena e você tira uma foto. E aí ele tirou essa foto maravilhosa. Linda! Ó, outra foto, gente. Isso aí é em Sharm el-Sheikh. É uma cidade super turística. Ela fica na ponta da península do Sinai. Assim, entre, né, praias e coisas para fazer, tem essa mesquita, que ela é toda detalhadinha, assim, ela é uma Tô mesquita vendo. super famosa. E aí a gente nem viu, a gente nem visitou a cidade de fato. A gente fez uma loucura, na verdade. A gente estava em Dahab com uns amigos. E aí a gente falou assim, meu, quando é que a gente vai voltar pro lado de cá? Atravessa canal de Suez. 14 horas de viagem. Falei, não sei se eu venho de novo pra cá. Na fronteira com... Qual é o país aqui do lado? Onde fica Síria, Jerusalém ali? Não. Jordânia, Onde fica Jerusalém? Israel? Israel. É a fronteira com Israel. E é muito perto ali de Israel. Tipo, dá pra ir de carro dessa praia de Dahab, 30, 40 minutos você tá em Israel de carro. E aí eu falei, meu, quando é que a gente vai vir aqui de novo? A gente tá muito longe da nossa casa. Vamos descer pra Sharm el-Sheikh? A gente ia passar, tipo, 3 horas em Sharm el-Sheikh e pegar o nosso ônibus que viria de Dahab e passaria por Sharm el-Sheikh pra voltar pra casa. A gente falou, vamos antes, vamos comprar uma passagem aqui aleatória. Passa 3 horas lá que eu quero ver aquela mesquita. E aí a gente pega o nosso ônibus quando ele estiver passando pela rodoviária daqui. E aí a gente fez isso e a gente conseguiu tirar algumas fotos na mesquita e conseguimos pegar o ônibus e voltamos para casa. Ó, esse lugar aqui é bem conhecido. É que não dá para ver, né? Mas fala um pouquinho desse lugar. Monte Sinai. Esse é o topo do Monte Sinai, que assim, até hoje eu não consegui entender como Moisés subiu e desceu 4 vezes. Porque pra mim, uma vez... É difícil, né? Nossa. De noite no Monte Sinai, porque a gente sobe de noite pra ver o sol nascer lá em cima. Então a gente começa a caminhada 1 da manhã. E esse é o céu estrelado, assim, a foto não mostra a beleza que era, né? E o nosso guia, porque lá a gente tem que subir com o guia. Você subiu de camelo? Foto. Não, é muito caro subir de camelo, mas tinha uma moça da nossa equipe que ela não aguentou. Ela tava de sandalinha, eu acho que ela já tava pronta pra pegar um camelo, né? Mas ela subiu de camelo. Sandalinha não dá, gente. Não dá. A gente foi de Sinai a pé não dá. mesmo. A gente foi a pé mesmo e... isso é em Alexandria, porque a gente morou lá, né, por 1 ano e meio, então a gente conheceu tudo que tem lá. Essa é a Torre da Pompeia. Aí ela não é tão antiga, né? Ela é mais da era grego-romana, enfim. Eu não sei muito bem de história, mas ela já não é desse Egito antigo. Alexandria Esse também, aí, né? Alexandria, é um castelo, é um forte, na verdade,
que ele foi construído exatamente no mesmo local onde era o Farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas que foi destruída numa invasão, enfim. Ó, gente, eu vou pôr outra foto. Biblioteca de Alexandria. Moderna, né? Porque a primeira antiga pegou fogo, mas eles reconstruíram essa moderna no mesmo local também que era a antiga. E nossa, é super lindo por dentro, é super Não, moderno. por fora também ela é linda. Sim. Isso aí são Aí você tá catacumbas, que descendo pra aqui onde? Ah, tá. Do Egito catacumba, tem mesmo, um né? monte aqui. Essa catacumba, ela é gigantesca, ela parece um labirinto lá por dentro. E ela foi descoberta porque... Isso aí também é lá dentro. Ela foi descoberta porque uma jumentinha tava andando, caiu num buraco. Para tirar ela de dentro do buraco, foram escavando e viram que ela tava numa catacumba gigantesca. Caramba. Tem uma foto aqui que eu acho que ela tá de lado. É uma Ah, igreja? essa daí é a igreja de São Marcos, né? O apóstolo Marcos mesmo da Bíblia, dizem que quando ele saiu ali, né, no livro de Atos, enfim, depois da história de Jesus, os apóstolos saem para serem tipo missionários, né? Enfim. E aí dizem que Marcos veio para Alexandria e ele começou o processo de evangelização dele lá em Alexandria. E aí dizem que ele fundou essa igreja, que foi nessa rua que o cavalo arrastou ele. Enfim, dizem até que a cabeça dele ainda está enterrada aí embaixo. Não provaram, né? Então a gente Caramba. não sabe se é verdade ou não. Mas a gente consegue ver até, assim, partes da igreja antiga, né? Essa daí já é reconstrução. Khan El Khalil, essa foto. É um Que linda essa mercado. foto. É um mercado de turistas mesmo, assim, né? Tem roupas, inclusive, eu nem sei se me compraram isso daqui lá, mas você encontra as roupas típicas. Isso aqui é uma galabeia, né? Então você encontra esse tipo de roupa lá, você encontra essas luminárias, todas essas firulinhas assim de que turista gosta, né, de ver. Gente, essa foi a última foto de turistando e agora eu vou mostrar umas fotos dos projetos, duas fotos que a gente tem aqui, né, dos projetos. É que não dá muito bem para ver a médica com uma dentadura. Ela ensinando as crianças a escovarem o dente, né? Uhum. Fala um pouquinho do É, seu projeto, que a gente só tem mais aí 8 minutos. Ai, meu Deus, tá, vamos lá. Então, aqui a gente trabalhava com essas famílias sírias refugiadas, fazendo todas as questões de saúde com eles, né? Então, assim, a gente paga 50% de todo quanto é tratamento, e a gente ajuda nessa questão, também eu atendia, né, psicologicamente falando, enfim. Mas a gente é tudo, na verdade, aqui, né? Num projeto de voluntariado, a gente aprende a ser tudo, a desenvolver habilidades, porque é muito necessário. Quando você vai para um país que tudo é necessidade, tudo que você sabe no Brasil, você vira especialista aqui, né? Então, aquela É foto com a verdade. dentista, foi uma dentista que veio servir aqui, brasileira também, e eu virei assistente de dentista. Eu até nem achei Olha, a foto para te mandar, mas eu realmente sentava do lado dela, do paciente, com o sugador aqui, segurando o espelhinho para ela, e a gente ia trabalhando juntas, aprendi várias questões desse universo de dentista, porque a da gente realmente boca, né? trabalhava ajudando muitas coisas com essas famílias sírias, né? E essa foto que tá aí agora é uma casa que a gente reformou e foi férias aqui. Um grupo do Brasil veio de férias para passar as férias voluntariando aqui no Egito. E, e aí a gente botou a mão na massa. Eu tô ali passando massa corrida no teto, né? Enfim, a gente ajuda em tudo que é necessário, tudo que eles precisam. E é muito gratificante, né, tudo isso, porque a gente desenvolve muitas habilidades, a gente conhece muita gente diferente. Enfim, se você tiver alguma pergunta específica sobre isso, pode me fazer. Não, é assim, eu posso te dizer, é lindo ver pessoas, né, com essa história de vida, né? Você não perdeu a sua essência, mesmo estando agora numa época de século XXI, tão capitalista, tão voltado, né, com dinheiro. Nós temos aprendido tantas coisas aqui nessas lives
com outras pessoas, né, que estão contando as suas histórias de vida. A gente quer, sim, mostrar lugares que as pessoas podem viajar, mas também a gente quer mostrar pessoas, né, com histórias tão lindas como a sua. Obrigada. E nessa minha trajetória eu conheço muitas pessoas, eu venho conhecendo muitas pessoas que eles gostam de fazer esse tipo de coisa, né? Em vez de, como esse grupo mesmo que veio nas férias, em vez de tirar as minhas férias para só viajar, eu vou fazer um Quer projeto de ajudar o próximo, né? voluntariado. Isso. E eles não deixaram de conhecer locais, eles tiveram tempo de conhecer, mas é um pouco mais profundo, sabe? Eu de verdade, eu não tenho no meu coração vontade de turistar por turistar. Se eu não vou para sentar do lado de alguém, perguntar sobre a vida, perguntar sobre a cultura, entender o que acontece ali, entender a cosmovisão do outro, eu não fico tão assim motivada a ir só para conhecer um monte de pedra empilhada, sabe? Então A história da vida, né, da pessoa. isso, Muito importante isso. para mim Eu pesa vejo muito assim, mais. nós aqui da Tágina, a gente até teve um projeto agora do Sertão, que nós estávamos auxiliando um casal de missionários para ir no sertão do Brasil. E a gente tem esse trabalho, sim, a gente acaba se envolvendo com vocês, né? Com os missionários, fazendo passagem aérea, auxiliando. Eu posso dizer, é incrível. Ó, o pessoal da Welcome Jordan está perguntando qual que é o próximo destino de vocês. Olha, gente, isso é uma pergunta tão difícil que todo mundo nos faz. A gente vai muito sendo guiado assim. Por exemplo, não era nem pra gente ainda estar aqui no Egito, já era pra gente ter voltado pro Brasil, ido pro próximo, mas a gente é muito guiado pelas mãos de Deus, a gente sente muito isso, desde Bangladesh, assim, a gente vê que Deus vai achando portas e abrindo outras. No início doía, porque a gente não entendia, hoje em dia a gente entende. Então a gente não sabe. Existem várias possibilidades, a gente quer continuar nessa vida de voluntariado, mas não sabemos ainda qual é o próximo destino. Eu quero te agradecer, né? Agradecer o seu esposo que está aí com a gente, todo mundo que está até agora conosco, os que vão assistir, porque nós temos muitas pessoas que assistem as nossas lives depois, né? A gente manda, a gente coloca no canal do YouTube. E eu quero te agradecer, né? Essa live tão especial. Né? A gente só torce para que você continue esse trabalho lindo, né? A gente vai ter outras lives de outros lugares aí que você foi. Vamos montar alguma coisa ao vivo quando começar as aulas dessas crianças. É muito legal conhecer também a vida aí de vocês, né? Essa vivência de vocês. Para nós é muito importante aqui também. E aquilo eu torno a dizer, você, Camila, outras pessoas que estão nos assistindo, talvez tenham projetos e nós aqui da empresa podemos ajudar ou numa passagem, ou num translado, ou alguma orientação de visto, do que precisar. A empresa aqui também participa desses projetos. Ai, que legal saber disso. E eu que agradeço pelo convite de poder expor um pouquinho que existe vida dessa maneira, né? Existe possibilidade de viver desse jeito, nunca nos faltou nada. E pelo contrário. Então, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, sua linda. Vai descansar, se refrescar aí um pouquinho, porque tá quente aí. Aqui também, aqui tá mais fresquinho agora hoje em São Paulo. Mas a gente só tem a agradecer. Eu já estou na minha contagem regressiva para terminar a live. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo, Camila. De nada. Beijo para você. Beijo. Tchau, gente. Obrigada por participar. Tchau, tchau. Gente, próxima semana a gente tem mais live. Eu agradeço a todo mundo que entrou, participou. E a Camila, ao André que está lá, e a todo mundo que está nesse voluntariado. A gente vai estar sempre acompanhando vocês. Um beijo, amiga. Tchau, tchau.